A festa da minha mãe era para ser aquele evento de família, sabe? Aquele onde todo mundo fica de máscara sorrindo, finge que gosta um do outro, e a única discussão é sobre quem vai pegar a última coxinha. A casa cheia, cheiro de bolo assando, música brasileira no volume para conversar em cima. Minha mãe, toda feliz, cercada dos filhos e dos netos. Eu tinha acabado de chegar com uma cerveja na mão e a cabeça em outro lugar, tentando não pensar nos problemas no trabalho. A gente estava na varanda, eu, meu tio Carlos e o primo Rafael. O assunto, como sempre acontece nessas reuniões, tinha ido parar na política. E não era uma discussão leve, não. Era aquela coisa carregada, onde cada palavra vem com um peso de martelo. Eu sempre fui mais na minha, mas naquele dia, algo dentro de mim estava cansado de só concordar com a cabeça para evitar briga. O tio Carlos soltou um comentário pesado, daqueles que generaliza todo mundo que pensa diferente. Não foi sobre política, foi sobre pessoas. Foi como se ele tivesse cuspindo no prato que a gente ainda estava comendo. Eu olhei para a cara da minha mãe, que dava um sorriso meio sem graça, querendo que o assunto mudasse. E aí veio a frase do Rafael, meu primo, o iluminado da família, que fez doutorado e acha que tem carta branca para humilhar os outros. Quem ainda defende o Bolsonaro nesse país, ou é muito burro, ou é muito mau. Não tem meio termo, é lixo humano mesmo. Ele falou isso alto, olhando em volta como se esperasse um troféu por ser tão progressista. E eu, que até então estava quieto, senti um calor subir da nuca até a testa. Não era nem só pela defesa do político, mas pela arrogância, pela divisão, por ele chamar de lixo gente como o meu pai, que já era falecido e tinha sido apoiador fervoroso, um homem honesto que trabalhou a vida inteira. Foi como se ele tivesse cuspido no túmulo do velho. Aí eu não me aguentei. Baixei a cerveja na mesa com um pouco mais de força e falei, ainda tentando controlar a voz. É isso aí, Rafael? Então metade do país é lixo? O avô que criou a gente era lixo também? Você acha mesmo que é só preto no branco assim? Ou você só gosta de se sentir superior? O silêncio que caiu foi daqueles que dá para ouvir o barulho da geladeira ligando. Todo mundo na varanda parou, virou pra gente. A minha mãe ficou com uma expressão de pânico. E então, estourou. O Rafael ficou vermelho, gritou que eu era um retrógrado, um fascista de merda. A tia Marília, que nem estava na conversa, começou a chorar e disse que eu estava estragando a festa da minha mãe. Meu irmão mais novo veio pra cima, tentando me segurar, sussurrando, cala a boca, cara, não é lugar. Mas o pior veio da minha irmã, a Carla. Ela se levantou, apontou o dedo na minha cara e soltou com um ódio que eu nunca vi nela. Você é nojento. Você e suas ideias horríveis. Você não devia nem estar aqui, envergonhando a nossa mãe no dia dela. Vai embora. Some. Aquela frase vindo dela foi uma facada no peito. A gente tinha crescido juntos, dividido o quarto. Eu olhei para minha mãe, esperando um mínimo de defesa. Acalmem-se, filhos. Mas ela só abaixou os olhos para as mãos tremendo e sussurrou. Por favor, parem. Não estraguem meu dia. Naquele segundo, eu não vi mais minha família. Vi um monte de estranhos, cheios de ódio e desprezo por mim. Um ódio que estava ali, fervilhando, e que só precisou de um gatilho para explodir. E eu era o alvo. A defesa de uma opinião, por mais impopular que fosse naquele círculo, tinha me transformado num pária, num monstro que merecia ser expulso do convívio. A cerveja ficou pela metade. Eu não disse mais uma palavra. Só dei um último olhar para aquela cena, minha irmã com os braços cruzados, o primo com um sorriso de vitória meio torto, minha mãe evitando meu olhar. Virei as costas e entrei em casa, atravessando a sala cheia de gente que parou de conversar para me olhar como se eu fosse uma barata. Peguei minhas chaves do carro que estavam no balcão da cozinha. A porta da frente bateu atrás de mim com um baque que pareceu final. O ar lá fora estava quente e pesado, mas era 1000 vezes mais respirável do que a atmosfera de julgamento e falsidade que eu tinha deixado para trás. Encostei na porta do carro, um Uno velho que era meu companheiro de todas as horas, e senti um vazio tão grande que parecia que ia me engolir. Ali, na calçada, ouvindo os vestígios da música e da risada falsa que vazavam da casa, uma coisa ficou clara. Aquele não era mais o meu lugar. Nunca mais seria. Aquela não era uma briga qualquer. Tinha sido um rompimento.
E ali, naquela calçada quente, com o gosto amargo da humilhação e da traição na boca, eu tomei a decisão mais doida e certeira da minha vida. Se eu era um lixo que tinha que sumir para eles, então eu sumiria de vez. Mas não seria um sumiço para me esconder. Seria um sumiço para me reconstruir. Tudo, absolutamente tudo, ia mudar a partir daquele dia. E a mudança começaria naquela mesma noite. Fiquei parado ali, encostado no carro, por uns 5 minutos que pareceram 1 hora. A mão ainda tremia de raiva, mas por baixo dela vinha uma calma estranha, fria. A decisão tinha sido tomada. Eu não ia voltar para dentro. Nem para pegar minhas coisas, nem para dar tchau, nem para ouvir mais um sermão. A casa da minha mãe, naquele momento, era território inimigo. Liguei o motor do Uno. O barulho velho e confiável do motor de 4 cilindros foi a primeira coisa real, a primeira coisa minha, desde que a merda tinha estourado. Ele não me julgava. Ele só funcionava. Coloquei o rádio, passava uma música antiga qualquer e aumentei o volume até quase abafar o som da festa. Não tinha destino em mente. Só tinha que me mover. Dirigi sem rumo pelos bairros familiares da cidade. As ruas que eu conhecia desde criança agora pareciam cenários de um filme que eu não fazia mais parte. Cada bar, cada praça, me lembrava de algo ligado à família, aos amigos que, na verdade, eram mais amigos deles. Meu celular começou a vibrar no banco do passageiro, várias vezes. Olhava de relance. Era minha irmã Carla, depois minha mãe, depois um número desconhecido que devia ser do tio Carlos querendo dar lição de moral. Não atendi. Desliguei o aparelho. Aquele era o barulho do mundo que eu precisava deixar para trás, pelo menos por aquela noite. A fome bateu, mas a ideia de parar num restaurante, de ver gente, de ter que sorrir ou falar, me dava ânsia. Passei num posto de gasolina à beira da estrada que levava para o interior. Enchi o tanque, comprei um pacote de biscoito de polvilho e 2 águas. O atendente, um cara jovem com um boné surrado, me olhou e disse: "Tá tarde pra viagem, hein, chefe?" Eu só respondi: "É, mas tarde demais pra ficar." Ele não entendeu, mas fez que sim com a cabeça, num gesto de cumplicidade de quem também já teve que sair de algum lugar na pressão. Naquele momento, aquele estranho foi a pessoa mais gentil comigo do que minha própria família havia sido horas antes. Algo dentro de mim rachou de vez. Não era mais só raiva. Era uma tristeza profunda, solitária, mas também uma determinação de aço. Foi quando, pagando a gasolina, vi um panfleto velho pregado num mural de notícias. Mude sua vida. Propriedades rurais a preço de banana. Venha construir seu legado. Tinha um telefone e uma foto de um campo aberto, com um céu imenso. Era propaganda de loteamento em uma cidadezinha que eu nem sabia onde ficava, 3 estados para cima. Um lugar que não tinha história minha, não tinha memória, não tinha expectativas. Peguei o panfleto. Minha mão não tremia mais. Aquilo era um sinal? Provavelmente não. Era só um panfleto velho e empoeirado. Mas na minha cabeça, naquele exato momento, era uma tábua de salvação. Era um plano maluco, sem pé nem cabeça, mas era algo para onde direcionar toda a energia que estava fervendo dentro de mim. Voltei para o carro, mas não peguei o caminho de volta para a cidade. Peguei a estrada que passava pelo posto, a que ia para longe. Enquanto dirigia na escuridão, apenas com os faróis baixos cortando a noite, comecei a fazer contas. Tinha um dinheiro guardado, uma reserva de emergência que juntei trabalhando como analista de sistemas numa empresa meia-boca. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para sobreviver alguns meses sem renda, se eu vivesse com o mínimo. Meu apartamento alugado na cidade? Poderia mandar um e-mail para a imobiliária pedindo para encerrar o contrato. Minhas tralhas? Roupas, um computador velho, alguns livros. Nada que umas caixas e uma mudança não resolvessem. Ou que eu não pudesse vender ou doar. O trabalho? Esse era o nó. Um emprego CLT, chefe chato, colegas puxa-sacos. Mas era a minha fonte de renda. Conforme as placas da rodovia passavam, iluminadas por segundos pelos faróis, uma ideia começou a se formar. Trabalho remoto. Eu era da área de TI. Será que não conseguiria migrar para algo home office? Ou até freelance? A pandemia tinha mostrado que era possível. Seria arriscado, muito arriscado. Mas ficar naquela cidade,
naquela vida que claramente não me pertencia mais, era um risco maior ainda. Era uma morte lenta. Paro num ponto de descanso da estrada. Desligo o motor. O silêncio é absoluto, só o farfalhar dos insetos na mata. Pego o celular, ligo só por um instante no modo avião. Abro o aplicativo de e-mail e começo a rascunhar uma mensagem. Não é para ninguém da família. É para o meu chefe. Escrevo direto, sem rodeios. Digo que, por motivos pessoais urgentes e irremediáveis, preciso pedir demissão e que o último dia será dali a uma semana. Prometo fazer a transição que for necessária de forma remota. Mando antes que o medo me paralise. O enviado aparece na tela e uma onda de pânico me dá um nó no estômago. Acabei de queimar a única ponte estável da minha vida, mas junto com o pânico veio um alívio absurdo. Como se eu tivesse tirado um colete pesado que usava há anos sem perceber. Olho para o panfleto amassado no banco ao lado. A cidadezinha do legado. Pego o celular de novo, ainda no modo avião, e abro o mapa. Jogo o nome que estava no papel. Ele existe. É pequeno no interior de Minas Gerais. Fica a quase 800 quilômetros de onde eu estou. E é isso. Não tenho mais emprego. Minha família me expulsou. Minha cidade me odeia. Só me resta o Uno, uma reserva de dinheiro e um panfleto de um lugar onde ninguém me conhece. Ligo o motor novamente. Não vou dirigir 800 quilômetros de noite. Preciso de um lugar para dormir, pensar e botar a cabeça no lugar. Procuro no mapa por um motel barato na próxima cidade do caminho. Encontro um. Esse será meu quarto de hotel pela primeira noite da minha nova vida. Uma vida que, até algumas horas atrás, eu nem sabia que precisava ter. Enquanto dirijo os últimos 20 quilômetros até o motel, uma frase do meu pai, que era mecânico, me vem à cabeça. Ele sempre dizia: "Filho, quando o motor funde, você não fica chorando em cima do capô. Você pega o guincho, leva para a oficina e bota um motor novo. Ou arruma o seu e segue viagem. O importante é nunca parar no acostamento." Pela primeira vez desde que saí da festa, um sorriso de verdade, ainda que cansado, aparece no meu rosto. Meu motor tinha fundido hoje. A família, o emprego, a cidade. Tudo aquilo era um motor velho, cheio de problemas que eu ficava remendando. Eles mesmos jogaram a chave inglesa dentro e tudo despedaçou. Agora era a hora do guincho. E a oficina, pelo visto, ficava em Minas Gerais. O motel era exatamente o que você imagina. Um chalezinho brega com uma placa de neon piscando, Luar do Sertão, a pintura descascando e um cheiro forte de desinfetante barato misturado com um fundo de mofo. Não importava. Naquele momento, aquele quarto com uma cama dura e um chuveiro elétrico era o meu castelo. O meu porto seguro. Era o primeiro lugar que eu escolhia sozinho, por pura necessidade de sobrevivência, depois do terremoto. Tranquei a porta por dentro, joguei a mochila e o panfleto amassado em cima da cena e caí de costas no colchão. O cansaço físico e emocional bateu como um caminhão, mas o cérebro não desligava. Ficava rodando em loop, a cara da minha irmã, a voz do meu primo, o olhar da minha mãe. Aí vinha o pânico. Eu pedi demissão, sou um maluco, vou morrer de fome no meio do mato. E então, como um antídoto, vinha a imagem daquele panfleto idiota. O campo aberto, o céu imenso, o silêncio. Precisava me ancorar em algo concreto. Sentei na beirada da cama, peguei o celular, agora ligado, mas com as notificações de todas as redes sociais e do WhatsApp desativadas, e comecei a pesquisar sério sobre a tal cidade. São Vicente do Cerrado. População: 8.000 habitantes. Economia: pecuária leiteira e pequena agricultura. Fotos: uma igreja matriz simples, uma praça com coreto, um riozinho raso. Nada de glamour, apenas paz, ou pelo menos anonimato. O panfleto era de um corretor local, Zé do Carmo. Liguei, mesmo sendo quase meia-noite. Toquei. Uma voz grossa, sonolenta, atendeu. Alô? Quem é? Tá louco de ligar nessa hora? Desculpe, senhor Zé, falei, tentando soar o mais normal possível. Vi seu anúncio das propriedades rurais, me interessei muito. Tô na estrada, vindo de longe, e queria saber se amanhã cedo poderia dar uma olhada. Houve um silêncio do outro lado. Ouvi um isqueiro acender. De longe? De onde, rapaz? São Paulo.
respondi, encurtando a verdade. Pimont, ele assobiou baixo. Tá fugindo da polícia? A pergunta foi direta, sem malícia, só curiosidade mineira. Eu ri, um som seco e cansado. Tô fugindo da minha família, Sr. Zé. É pior. Ele riu também, um riso gostoso de velho. Entendi. Bom, pior que cobra brava só é parente com razão, né não? Amanhã, 9 horas, tô no escritório ali na Rua da Matriz, número 15. Tem café quente e prosa. Mas venha disposto, que a estrada pro sítio é caprichada. Desliguei com um misto de alívio e terror. Era real. Eu tinha um compromisso às 9 da manhã, a 600 quilômetros dali, para ver um pedaço de terra que poderia ser meu. Precisava dormir. Mas primeiro, fiz mais uma coisa. Abri um aplicativo de freelancers para programadores. Criei um perfil do zero. No campo do nome, hesitei. Não queria ser encontrado. Usei o nome do meio, Gabriel. No campo de localização, remoto, mudança em andamento. Descrevi minhas habilidades de forma sucinta. Lancei 3 propostas para trabalhos pequenos, de análise de dados simples. Era um tiro no escuro, mas era um começo. Eu não podia chegar em São Vicente dependendo só da reserva. Ela tinha que me sustentar enquanto eu fazia o quê exatamente, ainda não sabia. O sono finalmente veio, pesado e sem sonhos. Acordei com o primeiro clarão do dia, antes do despertador tocar. Me senti estranhamente revigorado. Tomei um banho que alternou entre água gelada e morna, vesti uma roupa limpa da mochila, tomei o café horrível do motel e paguei a conta. Na estrada de novo, com o sol nascendo atrás de mim, a sensação era diferente. Não era mais fuga. Era uma viagem com destino. Um destino incerto. Mais um destino. Coloquei no GPS. São Vicente do Cerrado, MG. 7 horas e 12 minutos. A música no rádio agora não era mais barulho para tampar o mundo, era uma trilha. A viagem foi hipnótica. A paisagem urbana foi dando lugar a campos, depois a serras. A minha mente, livre daquela pressão constante de agradar, de se encaixar, começou a trabalhar. O que eu ia fazer com um sítio? Eu era um cara da cidade. Meu contato com a terra era plantar um pé de manjericão que sempre morria na sacada do apartamento. A ideia era insana, mas talvez a insanidade fosse o ponto. Ninguém da minha família, dos meus amigos, jamais esperaria que eu, o fascista nojento, fosse parar no interior de Minas tentando ser sitiante. A ideia de vê-los tentando processar essa informação me deu um prazer perverso. Era o meu sumiço perfeito. Não um sumiço triste, mas um sumiço transformador. Parei num restaurante de beira de estrada, com comida no fogão a lenha. Comi um frango com quiabo e angu, que estava divinal. O dono, um senhor calado, só me observou comer. Quando fui pagar, ele perguntou: "Viagem de negócios?" Pensei por um segundo. "Viagem de recomeço, seu moço." Ele balançou a cabeça sério. "Bom vento e pé no chão, então. O chão de Minas é firme." A frase ficou ecoando. Pé no chão. Era o que eu não tinha tido nos últimos anos. Vivia numa bolha de apartamento, escritório, trânsito e discussões de internet. Meu chão era virtual, instável. Talvez fosse hora de um chão de verdade, que sujasse os sapatos. Cheguei em São Vicente pouco depois das 9. A cidade era ainda mais simples que nas fotos, mas tinha um ar limpo, arrumado. As pessoas andavam devagar, cumprimentavam umas às outras na rua. Encontrei o escritório do Zé do Carmo. Uma sala pequena com uma mesa, 2 computadores antigos e um cheiro gostoso de café fresco. Zé era um homem alto, ossudo, com as mãos calejadas e um chapéu de couro encardido na cabeça. Me olhou de cima a baixo, sem disfarçar a avaliação. "Então você é o paulista fugitivo", disse, um olho meio fechado. "Sou", admiti sem rodeios. "Bom, gente que foge de briga normalmente só quer paz. E paz a gente tem de sobra aqui. O problema é que paz não enche a barriga. Vamos ver o sítio?" Subimos na picape velha dele. A estrada caprichada era, na verdade, uma trilha de terra que subia a serra, cheia de buracos e pedras. O Uno não teria chegado nem à metade. O sítio ficava num platô. Quando Zé parou o carro e eu desci, o ar saiu dos meus pulmões. Não era um campo aberto e plano do panfleto. Era uma vista deslumbrante.
O terreno descia suavemente, com algumas árvores frutíferas já velhas, um riacho cortando a parte baixa e uma casinha de madeira e alvenaria, pintada de branco, com o telhado meio tombado. Era pequena, velha e precisando de tudo. Mas à vista, você via vales e mais vales, montanhas ao fundo, e um céu azul tão grande que parecia que dava para tocar. Precisa de tudo, disse Zé, pragmático. Teto, água, luz. A terra é boa, mas está abandonada faz anos. O dono anterior era um senhor que faleceu. Os herdeiros estão em Brasília e querem vender rápido. O preço é realmente uma banana, mas a reforma vai custar outras 10 bananas. Eu não ouvia. Estava olhando para a varanda quebrada da casinha. Me imaginei sentado ali de manhã tomando um café, sem ninguém para me chamar de lixo, sem notícia de política, sem olhar de reprovação. Só eu, o silêncio e aquele horizonte infinito. Quanto? Perguntei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Zé falou o valor. Era menos do que eu tinha guardado para o pé de meia. Daria para comprar a terra e ainda sobraria um pouco para começar a reforma mais básica. Consertar o telhado, garantir a água e a luz. Feito, eu disse sem hesitar. Zé ergueu uma sobrancelha. Nem vai regatear? Nem vai pensar? Já pensei a vida inteira, seu Zé. E nunca tomei uma decisão certa. Hoje tô seguindo o impulso. Vamos fazer o papel? Ele olhou para mim, para a terra, e deu um tapinha nas costas, quase me derrubando. Tá bom, rapaz, vamos. Mas me promete uma coisa. Quando a saudade da confusão bater, não vem vender para mim em um mês. Dá tempo à terra. Ela cura. Voltamos para a cidade. E em menos de 2 horas, no cartório, estava iniciado o processo de compra. Eu, um paulista sem rumo, era agora o futuro proprietário de 5 hectares no interior de Minas. Ao sair do cartório, meu celular vibrou. Era uma notificação do aplicativo de freelancers. Uma das propostas tinha sido aceita. Um trabalho pequeno, de 1 semana, pagamento modesto, mas imediato. Era o sinal que eu precisava. O mundo não tinha acabado. Um mundo novo, estranho e assustador estava começando. E o primeiro passo, o mais louco de todos, estava dado. Agora, eu tinha uma casa. Uma casa caída, num lugar que eu não conhecia. Mas era minha. Os dias que se seguiram foram uma mistura de burocracia lenta com surtos de atividade frenética. O processo de compra da terra rolava no ritmo mineiro. Devagar se vai ao longe. Enquanto isso, eu não podia ficar parado. Aluguei um quarto barato numa pensão na cidade, a Pousada do Viajante, que era basicamente a casa da dona Cida com 2 cômodos extras. Ela, uma senhora viúva que falava pelos cotovelos, foi a primeira pessoa a me tratar com uma curiosidade genuína, sem julgamento. Paulista veio virar mineiro? Isso eu quero ver! Ria ela, servindo um café com pão de queijo que eram a minha nova base alimentar. Eu contava vagamente que estava recomeçando, e ela, com a sabedoria prática de quem já tinha visto muita coisa, só acenava. Recomeço é bom, limpa a alma, mas lembra de limpar o telhado também, que tá cheio de folha seca e um dia cai na sua cabeça. Era sobre isso que eu pensava. O sítio. Meu sítio. O dinheiro do primeiro freelancer caiu na conta, e aquela quantia modesta me deu uma injeção de ânimo absurda. Não era só dinheiro, era a prova de que eu podia me virar. No dia seguinte, acompanhado do Zé do Carmo, fui até a cidade vizinha maior e comprei material básico. Lona preta resistente, martelo, pregos, serrote, um kit de ferramentas simples, um fogão a gás de 1 boca e um colchão inflável. Zé me emprestou uma motosserra velha e me apresentou ao seu sobrinho, o Júlio, um rapaz forte e quieto de uns 25 anos. O Júlio sabe de tudo um pouco, pode te ajudar no que for pesado e cobra barato, só precisa da grana para comprar leite pro bebê dele. Disse Zé, dando um tapa no ombro do sobrinho. Júlio e eu pegamos a estrada de terra no dia seguinte, de madrugada, na picape dele. O plano era fazer o mínimo habitável, garantir que a casinha não fosse tomar água e ter um lugar para dormir. Quando chegamos, à luz do amanhecer, o lugar parecia mais abandonado e mais bonito ao mesmo tempo. A realidade era dura. O telhado de telhas coloniais tinha vários vãos. As madeiras do sótão estavam apodrecidas em um canto e o mato já invadia a varanda. Não sabia por onde começar. Fiquei parado, olhando, aquele frio na barriga de quem se meteu numa enrascada sem saber nadar.
O Júlio, ao meu lado, cuspiu no chão e falou a primeira frase longa que ouvi dele. Bom, telhado é prioridade. Água entra, estraga tudo. Vamos subir e ver os estragos. Você me passa as telhas de baixo. E foi assim. Aprendi na marra. Subi no telhado com ele, sentindo as telhas bambas sob os meus pés. Aprendi a identificar a madeira boa da podre, a tirar telhas quebradas com cuidado para não quebrar as boas, a encaixar as novas que havíamos trazido. O sol mineiro, mesmo no começo do outono, era impiedoso. Em 2 horas, minha camisa estava encharcada, as costas doendo de uma forma nova, e as mãos, macias de tanto digitar, já tinham 2 bolhas, mas tinha algo terapêutico. Cada martelada era um baque que afogava o eco das vozes da festa. Cada prego entortado que eu tinha que arrancar e colocar de novo era um problema simples, concreto, que tinha solução. Diferente dos problemas da minha vida antiga, que eram abstratos, cheios de nuance e mágoa. Aqui, a meta era clara. Não deixar chover dentro de casa. No segundo dia, limpando o interior da casa que cheirava a mofo e terra, encontrei coisas do antigo dono. Uma cadeira de balanço quebrada. Um velho almanaque de 1985 pregado na parede. Uma garrafa de cachaça vazia, empoeirada. E, num canto, uma foto desbotada de um senhor sorridente, de chapéu ao lado de uma vaca. Olhei para aquele homem. Ele parecia em paz. Guardei a foto. Não sei porquê. Talvez para me lembrar de quem havia cuidado daquele lugar antes. À noite, exausto, dormia no colchão inflável no único cômodo que estava mais ou menos limpo e seco. As dores no corpo eram intensas, mas o sono era profundo e reparador. Não havia insônia, não havia ansiedade rolando na cama, só um cansaço honesto. Eu acordava com o canto dos pássaros, um barulho que inicialmente me assustava, mas que logo se tornou meu despertador natural. 1 semana depois, o telhado estava minimamente estável. A lona preta era uma solução provisória sobre as partes mais críticas, mas já dava segurança. Júlio me ensinou a consertar a bomba d'água manual que tinha no poço, e a água que saiu, turva no início até limpar, foi uma vitória épica. Lavei o rosto com aquela água fria do poço e senti uma alegria besta, primitiva. Foi nesse momento, sujo, cansado, mas com um sorriso idiota no rosto, que ouvi o barulho de um carro na estrada. Ninguém além de Zé e Júlio sabia que eu estava aqui. O coração acelerou. Medo irracional. Era alguém da minha família? Como me acharam? Uma caminhonete branca, nova, parou na frente da casa. Desceu um homem com roupa social, sapatos sociais, tudo errado para aquele chão de terra. Ele me olhou com uma expressão de surpresa e um pouco de desdém. Não era familiar. Era um estranho. Bom dia, procuro pelo proprietário deste sítio, disse ele, com um tom formal. Sou eu, respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia, segurando uma chave de fenda na mão. Ele pareceu duvidar, olhou para a minha camisa suja, para as ferramentas espalhadas. Entendo. Me chamo Dr. Álvaro. Sou advogado representando os antigos proprietários, os herdeiros do Sr. Orlandino. Um frio percorreu minha espinha. Alguma coisa estava errada. O processo de compra está em andamento no cartório. O Sr. Zé do Carmo intermediou. Sim, ele disse, tirando uma pasta da bolsa. É justamente sobre isso. Surgiu uma pequena questão judicial. Uma tia-avó do finado Orlandino, residente em Portugal, apareceu com um testamento mais recente. Ela está pleiteando parte da herança, o que inclui este imóvel. Eu senti o chão ceder. O que isso significa? Significa, em termos práticos, que a venda está suspensa até a resolução do inventário. Pode levar meses, ou anos. Ele falou com uma frieza burocrática. Infelizmente, o senhor não deveria ter iniciado benfeitorias no local. Está tecnicamente em posse de um bem com litígio. O mundo desabou de novo. Toda a força, a determinação, a paz que eu tinha encontrado naquele lugar duro e bonito foram sugadas num instante. Eu não só tinha gasto uma parte do meu dinheiro, como tinha investido sangue, suor e esperança em algo que poderia não ser meu. E agora? Perguntei, a voz quase sumindo. O ideal é que o senhor desocupe o local até a resolução, para evitar maiores complicações.
Ele me entregou um papel. Era uma notificação formal. Lamento. O Dr. Álvaro entrou na caminhonete e foi embora, levantando uma nuvem de poeira que me cobriu. Fiquei parado no mesmo lugar, olhando para a casinha, para o telhado que eu tinha consertado, para o terreno que já começava a parecer meu. A raiva voltou, uma fúria cega e quente. Não era a raiva política, a raiva de ofensa pessoal. Era a raiva da injustiça, do universo cuspindo na minha cara de novo, justo quando eu pensava ter encontrado uma saída. Joguei a chave de fenda no chão com força. O barulho metálico ecoou no silêncio. Eu estava sozinho, de novo, e, pelo visto, sem um lugar para ficar. Dona Cida, na pousada, viu minha cara quando cheguei no fim da tarde, poeirento e derrotado. Não fez perguntas. Só colocou um prato de feijão com costelinha e couve na minha frente e disse: "Problema na terra, né? Bota pra dentro. Comida sustenta a luta." Enquanto eu comia, a fúria foi dando lugar a um cansaço profundo. Mas no fundo desse cansaço, uma brasinha teimosa ainda estava acesa. A mesma que me fez sair da festa. Eu não tinha voltado para casa. Não ia voltar atrás agora. Peguei o celular. Não tinha família para ligar. Não tinha chefe para pedir ajuda. Tinha apenas um contato. Zé do Carmo. Liguei para ele, contando o que aconteceu, a voz embargada de raiva e frustração. Do outro lado da linha, Zé ficou em silêncio por um bom tempo. Depois, soltou um palavrão criativo. "Doutor Álvaro, aquele picolé de chuchu, tá a serviço de um grupinho da cidade grande que vive de inventariar terra alheia. Esse testamento da tia de Portugal tem mais cheiro de peixe que feira na sexta." "O que eu faço, Zé? Ele falou para eu desocupar." A voz de Zé ficou séria, firme, a voz de um homem que conhecia o terreno e suas armadilhas. "Você não faz nada. Você fica. Você comprou de boa fé. Tá com o contrato assinado, pagou adiantado. E mais, você já tá cuidando da terra. Aqui no interior, lei de papel é uma coisa, lei do cuidado é outra. Você vai no cartório amanhã, registra um direito de posse pelas benfeitorias urgentes que você já fez para evitar deterioração do bem. Isso existe. E depois, a gente vai atrás do tal testamento. Alguém tem que conhecer essa tia-avó, ou o filho da puta que inventou ela." A determinação na voz dele era contagiosa. Não era um convite para uma briga de família. Era um convite para uma guerra de trincheira, pela terra. E pela primeira vez desde que cheguei, eu não estava sozinho nela. "E o senhor Zé? Por que você está me ajudando com isso?" Perguntei desconfiado. Ele riu no telefone. "Por 2 motivos, rapaz. Primeiro, porque odeio gente de cidade grande vindo dar ordem aqui no meu quintal. Segundo, porque o velho Orlandino, o antigo dono, era meu amigo de infância. Ele não ia querer essa terra nas mãos de abutre. Ele ia querer ver um homem sujando a mão nela, tentando fazer brotar algo. E você, mesmo pateta e desajeitado, pelo menos está tentando." Desliguei o telefone. A brasinha dentro de mim não estava mais acesa. Ela tinha pegado fogo. Olhei para minhas mãos, calejadas e sujas. Estas mãos tinham consertado um telhado. Agora, elas iam ter que aprender a lutar de um jeito diferente. A guerra não era mais só pela minha sanidade, era por um pedaço de chão. E eu, que nunca tinha lutado por nada de verdade na vida, estava pronto para essa. A guerra começou no cartório, não num campo de batalha. Zé me pegou de carro às 6 da manhã, com um termo de café na mão e um semblante de general. "Hoje a gente planta a nossa bandeira", ele disse, me passando o café. O documento que ele havia rascunhado à mão, com a ajuda de um advogado amigo dele, era um registro de benfeitorias necessárias e urgentes. A ideia era simples. Eu havia feito melhorias no imóvel para evitar sua total destruição, o que era verdade. E isso me dava um direito de posse temporário, independente do imbróglio do inventário. A funcionária do cartório, uma moça jovem, olhou o documento, olhou para mim, ainda com cara de quem dormiu pouco e brigou muito, e depois para o Zé, que a cumprimentou pelo nome. "Tia Nena vai reclamar, seu Zé", ela sussurrou, referindo-se à juíza da comarca. "Deixa a tia Nena com Deus, filha. O importante é o direito. E o café?", ele respondeu, colocando um pacote de pão de queijo em cima do balcão. O registro saiu.
Era um papel frágil contra uma suposta tia-avó de Portugal, mas era algo. Era a nossa primeira trincheira. Zé explicou a estratégia. Agora você não é mais um invasor. Você é um possuidor de boa-fé. Eles vão ter que te tirar na justiça, e isso vai demorar. E enquanto demora, a gente investiga essa tia fantasma. A investigação não foi estilo filme. Foi no boteco do seu Geraldo, onde os velhos da cidade jogavam buraco. Zé, jogando uma partida com um senhor encurvado que parecia ter a idade das montanhas, puxou o assunto. Ô, seu Arlindo, você que era parceiro do Orlandino, ele tinha alguma tia rica em Portugal que eu não saiba? Seu Arlindo parou de olhar as cartas, cuspiu no chão, era um hábito comum, percebi, e fez uma careta. Tia em Portugal? O único parente que o Orlandino tinha fora daqui era um primo em Paraisópolis, e era mais pobre que rato de igreja. Tá doido, Zé. Zé me deu um olhar de, tá vendo? A história do testamento começava a feder. O Dr. Álvaro, descobrimos, era conhecido por ser advogado de ocasião para um grupo de investidores de Belo Horizonte que comprava terrenos em litígio por mixaria e depois revendia quando a poeira baixava. Eles tinham visto a venda rápida do sítio e tentaram colocar um pepino no meio para o negócio desandar e eles comprarem direto dos herdeiros, assustados. A informação me encheu de uma fúria fria. Não era pessoal, era pior. Era ganância pura, um jogo de xadrez com a vida dos outros. Mas também me deu força. Eles não estavam contra mim. Estavam contra um obstáculo. E eu ia me tornar o obstáculo mais teimoso que eles já tinham visto. Voltei para o sítio com uma determinação nova. Não era mais só sobre ter um refúgio. Era sobre defender o que era meu por direito. O Júcio continuou me ajudando, e agora o pagamento dele vinha dos freelancers que eu conseguia fazer à noite na pensão, com o notebook conectado a um 4G fraco. A vida era dividida em duas metades. De dia era físico, terra, suor, concerto. À noite era mental, código, análise, o mundo virtual que eu ainda usava para financiar meu mundo real. Comecei pequeno. Comprei, com a ajuda do Júlio, algumas galinhas caipiras. Galinha é o começo de tudo. Dá ovo, dá carne, faz adubo e cisca o mato, ele filosofou, construindo um galinheiro rústico com sobras de madeira. As primeiras plantas vieram também. Pés de tomate, alface, couve. A horta era minúscula, desleixada, mas era minha. Quando a primeira couve cresceu o suficiente para eu colher uma folha e refogar no almoço, foi uma sensação de vitória que nenhum diploma, nenhum aumento de salário jamais me dera. O Dr. Álvaro voltou uma vez, com um oficial de justiça. Apresentei o meu registro de benfeitorias. O oficial, um homem de cara cansada, leu. Olhou para a casinha que agora tinha uma janela nova, obra do Júlio e minha, para as galinhas ciscando, para a horta tímida. "O senhor tá morando aqui?" perguntou o oficial. "Tô e cuidando!" Ele virou-se para o Dr. Álvaro. "Doutor, com todo respeito, mas a situação tá mais embaçada do que o senhor me passou. Tem posse, tem melhoria, vai ter que ser na vara mesmo. E não vai ser rápido." A visita deles foi curta. O Dr. Álvaro saiu visivelmente irritado. A trincheira tinha segurado o primeiro ataque. As semanas viraram meses. A cidadezinha, aos poucos, foi me aceitando. Não como um deles, mas como uma figura curiosa. O paulista do sítio do Orlandino. Na padaria começaram a me chamar pelo nome ou pelo apelido que criaram. Paulista. Eu gostava. Era neutro, não vinha com bagagem. Dona Cida da pousada virou uma espécie de mãe postiça. Ela me ensinou a fazer um feijão gostoso de verdade e me alertava sobre os olhos gordos de certas pessoas da cidade sobre a minha terra. Terra boa atrai bicho, paulista. Bicho de 2 pés também. O inverno chegou. Seco e frio. As noites no sítio eram geladas, mas eu tinha consertado a lareira. Sentar ali, com um café quente, vendo o fogo crepitar, ouvindo o vento nas árvores, era uma paz que eu não sabia que existia. A saudade da família doía, sim. Um buraco quieto no peito. Mas não era mais uma dor aguda, era uma cicatriz que coçava às vezes. Eu tinha trocado a dor do rejeitado pela satisfação do sobrevivente. Certa tarde, Zé apareceu no sítio com uma notícia. Aconteceu o que eu esperava. Os herdeiros de verdade, os de Brasília, cansaram do processo. O advogado deles, não o Álvaro, um de verdade,
Entrou em contato. Eles querem fechar o negócio de vez. Oferecem um desconto maior pelo transtorno, mas querem resolver agora. O coração disparou. É cilada? É o cansaço, rapaz. Gente da cidade não tem paciência para briga de terra. Eles viram que você não é um frouxo, que a coisa ia se prolongar, e preferem garantir um dinheiro certo agora. É a nossa chance. A negociação final foi feita por telefone, com Zé ao meu lado fazendo sinais de aceita com as mãos. O valor final foi tão baixo que, somado ao que já tinha pago, ainda saía mais barato do que o preço original. Usei o dinheiro dos freelancers que havia juntado para completar. Em 2 semanas, a escritura definitiva estava nas minhas mãos, sem testamento fantasma, sem tia-avó, sem Dr. Álvaro. A terra era minha. Legalmente, irrevogavelmente minha. No dia em que registrei a escritura, não comemorei com champanhe. Comemorei colocando a cerca no limite do terreno que o Júlio e eu havíamos demarcado. Cada estaca era um marco. Cada arame esticado era um limite que eu estabelecia para o mundo. Aqui era meu. Meu refúgio, minha conquista, minha resposta. Uma noite, meses depois, já com a casinha bem mais habitável, a horta prosperando e um cachorro vira-lata caramelo que apareceu e decidiu ficar, batizei-o de Toco. Sentei na varanda reformada. Olhava as luzes fracas da cidade lá embaixo. Meu celular, que agora eu usava sem medo, vibrou. Era um perfil fake no Instagram, me mandando uma mensagem. Era da minha irmã, Carla. A mensagem era curta. Ouvi falar que você sumiu de vez, que foi pro interior, é verdade? Todo mundo aqui tá diferente. A festa da mãe deste ano foi um silêncio só. Ela pergunta por você, mas não admite. Fiquei muito tempo olhando para a tela. A raiva tinha ido embora. Só ficou uma tristeza serena. Escrevi de volta, também curto. É verdade. Tenho um sítio. Estou bem. Manda notícias da mãe se quiser. E desliguei. Não era perdão. Era distância. Era entender que a família que eu tinha era aquela que me expulsou. A família que eu estava construindo era outra. Zé, Dona Cida, Júlio, o cachorro Toco, a terra. Era menor. Era mais verdadeira. Olhei para o horizonte, onde o céu escuro encontrava o cerrado. A história que começou com um xingamento numa festa não terminou com um final feliz perfeito. Terminou com um homem sozinho numa varanda, com as mãos calejadas e o coração sarando. Terminou com a compreensão de que, às vezes, mudar tudo não é sobre virar um herói ou dar a volta por cima espetacular. É sobre conseguir dormir em paz. É sobre olhar para um pé de couve que você plantou e sentir orgulho. Eu não defendi mais o político. Nem ataquei. Essa guerra ficou para trás, num mundo que não era mais o meu. Minha guerra agora era contra a geada que podia queimar a horta, contra o preço do arame farpado, contra a saudade que às vezes vinha de fininho. E eram batalhas que, eu sabia, eu podia lutar. Aqui no meu pedaço de chão, eu não era de esquerda nem de direita. Era apenas um homem. E depois de tanto tempo, isso era mais do que suficiente.